Então, vamos lá, vamos iniciar com mais uma pílula do conhecimento Descomplica o AB. E hoje nós vamos fazer a parte 2 da nossa aula de ontem, tá? Foi realmente o conteúdo mais extenso, e aí, devido à falha do sistema na gravação, eu não tive como gravar tudo, mas hoje eu vou gravar o take 2 e vou gravar também a nossa aula de hoje. Então, vamos dar início. Nós vamos estudar agora, né? Empresarial, tá certo? Vamos estudar direito empresarial, vamos estudar processo penal para as disciplinas que ficaram faltando da aula de ontem, tá bom? Deixa eu só colocar aqui o compartilhamento de tela. Vamos lá, vamos começar com a disciplina de processo penal, tá? A disciplina de processo penal é uma disciplina muito tranquila, nós já iniciamos um estudo sobre ela e vamos dar continuidade agora, tá bom? E aí, o conteúdo que nós vamos estudar hoje é exatamente o nosso terceiro conteúdo, competência. Nós já vimos inquérito, já vimos ação penal, tá? E aí eu vou colocar aqui para vocês o conteúdo de competência. Vamos lá. Jurisdição e competência. Primeira coisa, a gente precisa entender o que é jurisdição. E jurisdição nada mais é do que o poder do Estado, que o Estado detém para poder aplicar o direito ao caso concreto. Isso é jurisdição. E o conceito de jurisdição é um conceito que nós já conhecemos lá da introdução ao processo, né, na teoria geral do processo civil. Alan, você está conseguindo me ouvir, me ver? Estou sim, professor. Perfeito. Bom dia, espero que você esteja bem. Vamos lá, nós estamos estudando a disciplina de processo penal, tá? Eu comecei agora, o nosso tema de hoje é competência dentro de processo penal, beleza? Beleza. Vou dar continuidade. Então, vamos lá. Jurisdição, como nós já havíamos conversado, é justamente o poder, né, que o Estado, através do judiciário, tem de dizer o direito, né? Então, esse poder, ele é exercido através da chamada jurisdição. E aí, a competência, ela é justamente a delimitação da atuação do juiz em um determinado território, porque nós sabemos que todo juiz tem jurisdição, todo juiz tem a competência de dizer o direito, de aplicar o direito ao caso concreto, mas nem todo juiz tem competência, porque a competência ela está adstrita a um território ou a uma matéria, certo? Então, a competência é uma coisa, a jurisdição é outra. Com relação à competência, que é basicamente o nosso objeto de estudo hoje, nós vamos estudar as duas formas de competência. Nós temos a chamada competência absoluta e a competência relativa. A competência absoluta, ela é imutável, ela é a regra. Ela não admite prorrogação. Tá? E, nesse caso, se ela for desrespeitada, nós vamos ver quais são os casos de competência absoluta. Se ela for desrespeitada, vai gerar uma nulidade absoluta dentro do processo. Tá? Vai gerar uma nulidade absoluta dentro do processo. Já em relação à competência relativa, ela é mutável, ou seja, ela aceita mudanças em algumas situações, e aí o desrespeito a essas regras que violam a competência relativa, elas não causam uma nulidade automática, elas podem ser flexibilizadas e podem ser convalidadas em juízo, inclusive. E aí nós vamos conhecer agora quais são os casos de competência absoluta e de competência relativa. E aí, os casos de competência absoluta são aqueles
onde a competência do juiz ela é fixada em razão da matéria ou por prerrogativa de função. Já a competência relativa é a territorial, tá? Então, a competência do juiz e do magistrado no processo penal é definida através de competência absoluta e competência relativa. A competência absoluta diz respeito à matéria e também diz respeito à prerrogativa de função e a competência relativa diz respeito ao território. Então, nós vamos começar vendo os casos de competência absoluta em razão da matéria. Os casos de competência absoluta em razão da matéria levam em consideração exatamente a natureza do delito e também a natureza do bem que está sendo tutelado. Eu estou aqui voltando porque alguém está pedindo para entrar. Marília entrou, muito bem. E aí, o que acontece? Leva-se em conta a natureza do delito e a titularidade do bem ou valor ou interesse jurídico. E a competência em razão da matéria, ela se divide em justiça comum e justiça especial. A justiça especial vai estar a militar, a eleitoral e do trabalho. A justiça comum é justamente a justiça federal e a estadual. O que não for de competência federal é de competência da estadual, por isso que ela tem natureza residual, com os seus tribunais do júri e também os juizados especiais criminais. Então, a primeira coisa que a gente precisa verificar é qual foi a natureza do delito. E também verificar qual é a natureza do bem que está sendo protegido, o interesse jurídico que está sendo protegido. Então, eu vou verificar a natureza desse delito para verificar, é de competência da justiça especial ou da justiça comum? Se a matéria diz respeito a uma relação de trabalho, então, teoricamente, a competência é da justiça do trabalho. Se diz respeito a um crime eleitoral, a competência vai ser da justiça eleitoral. Se diz respeito a uma infração militar, a justiça vai ser da justiça militar. Então, nesse caso, a competência vai ser delimitada em razão da matéria, tá vendo? E aí eu já defini que a competência aí é da justiça especial e não da justiça comum. Agora, se não for da justiça especial, com certeza vai ser da justiça comum. Aí o que é que eu vou verificar? É competência da justiça federal? Envolve a União? Se envolve a União, teoricamente a competência seria da justiça federal, né? Mas, nem em todo caso, precisa analisar. O que não for da Justiça Federal vai ser da Justiça Estadual. E o segundo passo é, se não for especial, vai ser federal ou vai ser estadual? Então, são essas duas perguntas que eu tenho que responder quando eu observo a prática de um crime, tá? Uma outra espécie de competência absoluta, lembrando, gente, que essas duas competências, em razão da matéria e em razão da função, são competências absolutas, cuja violação gera uma nulidade absoluta, ou seja, gera uma nulidade do processo inteiro. E aí é o efeito ex tunc. Não tem mais como convalidar, o processo é anulado totalmente, tá? E aí existe também a competência por prerrogativa de função, ou seja, a chamada competência funcional. Ou seja, existem determinados cargos que a Constituição, ela prevê a competência de acordo com esses cargos. E aí o STF, ele vem entender que as regras de prerrogativa de foro, né, aplicam-se apenas nas infrações penais cometidas em razão do cargo ou no exercício do cargo. E tem também a súmula 704, que vai dizer que não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa do devido processo legal, a atração por continência ou conexão de um processo do corréu ao foro de prerrogativa de função de um dos denunciados. Ou seja, por exemplo, nos crimes contra a administração pública, o conceito de servidor público é um conceito amplo. Tanto é que o particular que também concorreu para a prática criminosa contra a administração pública vai ser também considerado servidor público. Então, vejam, atrair a competência mesmo envolvendo o particular, tá? E o STF já decidiu que isso não viola o princípio do juiz natural. Então, a competência fixada em razão da função é aquela que é determinada pela Constituição em alguns casos, tá? E quais são esses casos? Vamos lá.
Eu trouxe aqui para vocês um quadrinho para ficar mais fácil. Então, no caso de competência do STF, cabe ao STF julgar os crimes praticados no exercício da função em razão dele, praticados dentro do Poder Executivo pelo presidente, vice-presidente, ministros e advogado-geral da União, no âmbito do Poder Judiciário, ministros do STJ e do STF, no âmbito do Poder Legislativo, deputados federais e senadores, e também em relação ao Procurador-Geral da República, comandante das Forças Armadas, membro do Tribunal de Contas e chefe da missão diplomática. Essa galerinha aqui, que praticar crime dentro do exercício da sua função, em razão dela, vão ser julgados pelo STF. Quem está dizendo isso? A Constituição Federal, no artigo 102, inciso 1, a linha B e C, tá? Temos também a competência do STJ, dos crimes praticados no exercício da função em razão delas pelos governadores, pelos desembargadores do TRF, TJ, TRE e TRT, do Poder Legislativo não tem, tá? E membros do Tribunal de Contas do Estado, DF e municípios, e membros do MP, que atuam perante os tribunais. Então, essa galerinha aqui, se praticar crime no exercício da função ou em razão dela, a competência vai ser do STJ. A competência dos TRFs, TJs e TREs, né, para crimes eleitorais, esses serão os juízes competentes se o crime for praticado pelos prefeitos, do Poder Judiciário, pelo juiz de direito, juiz federal, juízes do trabalho, juízes militares. Então, se eles praticarem crimes, a competência vai ser do tribunal, no caso do juiz, do Tribunal de Justiça, e não do juiz da primeira vara, ou da primeira instância, tá? E do Poder Legislativo, os deputados estaduais, também dos membros do MP, do MPF, do Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar, Ministério Público do Distrito Federal e do MP estadual. Membros do MP, em geral, serão julgados perante um TR, perante o Tribunal de Justiça, tá certo? E aí, superada a questão da competência absoluta, vamos ver agora os casos de competência relativa. Lembre-se que os casos de competência relativa estão associados não à natureza do delito ou à titularidade do bem que está sendo protegido, mas em relação ao território, tá? E aí nós vamos lá para a regrinha do artigo 70 do CPP, que vai dizer o seguinte: a competência será de regra determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso da tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Nós já estudamos isso aqui em relação ao lugar do crime. E o lugar do crime, qual é a teoria que eu adoto? É justamente a teoria da ubiguidade. Considera-se consumado o crime, seja no lugar da sua ação ou opção, ou no lugar onde se produziu o resultado. E aí, nesse caso, os dois juízes poderão ser competentes. Né? Eu citei até um exemplo em sala de aula, o cara que levou o tiro em Garanhuns, mas morreu no Recife. Qual será o juízo competente? Tanto onde se praticou a conduta, quanto onde se produziu o resultado, dependendo de quem tomar conhecimento primeiro. E aí, no caso, se aplica a teoria do resultado aplicada, inclusive para os crimes plurilocais, que são os crimes cuja conduta e resultado acontecem ainda em lugares diferentes, tá? E aí, na forma do CPP, vai ser considerada a competência a partir daí, tá bom? Lembrando que, vamos lá, a pessoa levou o tiro aqui, e morreu no Recife. Se eu entrei com ação penal no Recife, o Ministério Público entrou com ação penal no Recife, o juízo, né, a parte interessada pode ingressar com a ação alegando incompetência porque o crime foi praticado em Garanhuns? Pode. Se o juiz entender que não é competente, ele vai remeter, né, os autos do processo para cá. Se ele entender que não, ele vai continuar no processo, porque a competência relativa ela pode ser convalidada. O juiz vai analisar e vai verificar se é caso dele se declarar incompetente ou não, tá? Vamos para uma questãozinha. Graziella criou um perfil na rede social falsa e passou a proferir injúrias contra seus desafetos. Após regular investigação, se identificou que Graziella, como autora das ofensas, Amanda e Vanessa vítimas, ajuizaram queixa-crime em desfavor de Graziella. Contudo, após a sentença condenatória na pendência de julgamento, Amanda perdoou Graziella. Isso aqui é uma questão bem interessante, que fala sobre perdão dentro do processo penal, tá? Aí o perdão importa na peripção da queixa-crime? Letra B. Diante do princípio da indivisibilidade da ação penal, aqui sobre a ação penal, o perdão concedido a Amanda alcança Vanessa?
Letra C, o perdão de Amanda só surte efeitos se concedido nos autos do processo, ou Graziela deve ser intimada para aceitar o perdão, valendo o silêncio como aceitação tácita. E o fundamento dessa questão, né, a resposta é a letra D, com fundamento lá no artigo 58, porque o perdão, ele precisa ser aceito, mas se ele não for aceito, significa dizer que a pessoa, o silêncio vai importar na aceitação, tá? Vamos ver uma questãozinha aqui sobre competência, que foi o que nós acabamos de ver. Juan da Silva foi autor de uma contravenção penal em detrimento dos interesses da Caixa Econômica Federal. Empresa pública praticou ainda outra contravenção em conexão, dessa vez em detrimento de bens do Banco do Brasil. Sociedade de Economia Mista. Foi um crime contra a Caixa Econômica e outro contra o Banco do Brasil. Dessa forma, para julgá-lo será competente. Letra A. A Justiça Estadual pelas duas infrações? Letra B. A Justiça Federal, no caso de contravenção praticada em detrimento da Caixa Econômica, e Justiça Estadual, no caso do Banco do Brasil? Letra C. Justiça Federal nas duas? Ou letra D. A Justiça Federal, no caso da contravenção em detrimento do Banco do Brasil, e Justiça Estadual pela infração em detrimento da Caixa Econômica. Gente, essa questão tem uma casquinha de banana. Por quê? Porque aqui a questão ela envolveu duas pessoas jurídicas da administração pública indireta, que são as empresas públicas, e a sociedade de economia mista, que são as estatais. Só que, veja só, no caso das estatais, e aí esse já é um entendimento simulado, lá na súmula 38 do STJ, no caso das estatais, a competência, embora envolva patrimônio público, mas ela é da Justiça Estadual. Por quê? Vocês lembram que na aula de ontem eu falei que as estatais, elas são, da sua natureza jurídica, pessoas jurídicas de direito privado? Então, se na sua natureza jurídica elas são pessoas jurídicas de direito privado, então a competência não vai ser da Justiça Federal. A professora, mas tem patrimônio do Estado, certo? Mas a natureza dessa pessoa jurídica é de pessoa jurídica de direito privado. Então, a competência vai ser da Justiça Estadual, tá certo? Então, eu vou colocar aqui para vocês, nós já encerramos a parte de processo penal, e eu vou colocar para vocês agora empresarial, para a gente poder fechar o nosso tape da aula de ontem, tá? Só um instantezinho. Vou colocar para vocês agora, compartilhar a tela. Empresarial, tá? Então, nós já iniciamos o estudo sobre empresarial, né? Nós já vimos que cai 4 questões sobre direito empresarial. Hoje nós vamos ver estabelecimento empresarial e registro, e vamos ver também a parte de direito societário, tá? E aí eu vou seguir aqui, porque essa parte eu já dei para vocês. E nós vamos iniciar a partir daqui. Eu vou falar primeiramente do estabelecimento empresarial. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente muitas vezes tem uma ideia errada do que é o estabelecimento empresarial. Porque a gente associa a ideia de estabelecimento empresarial ao espaço físico, mas não é, tá? Estabelecimento empresarial é o conjunto de bens afetados pela atividade empresarial, que vai envolver o patrimônio da empresa, mas vai envolver também as atividades que ela exerce. E dentro desse estabelecimento vai haver um ponto de negócio, que esse ponto de negócio é o que vocês veem, que é o estabelecimento que vocês falam, né? O ponto de negócio, ele pode ser tanto físico quanto virtual. Então, entendem que o estabelecimento é muito maior do que o ponto de negócio. O ponto de negócio é o que a gente vê. O estabelecimento é tudo que aquela empresa tem, sejam bens, que são atividades, todos os bens e todos o patrimônio que faz parte daquela empresa, tá? E aí, o estabelecimento, ele vai ser esse complexo de bens organizados, tá? Lembrando que o estabelecimento, ele envolve tanto os bens corpóreos como incorpóreos, tá? Lembrando que o estabelecimento empresarial não tem personalidade jurídica, tá? Na forma do artigo 1142 do Código Civil. Existe a possibilidade, né, da realização aí de negócios jurídicos, tá? Com a proibição tácita de concordância do alienante ao adquirente, e sempre deve haver registro para esses efeitos, tá?
A publicação na imprensa é oficial e dispensada no caso do microempresário, do empresário de pequeno porte, lá na forma da Lei Complementar 123 de 2006, no artigo 71. Então, o que é que acontece? Quando você abre estabelecimento, né, e vai haver a questão da venda desse estabelecimento, você pode vender. Eu posso vender o estabelecimento, certo? Só que quando eu vendo o estabelecimento, a lei determina, lá no artigo 1147, que você não pode, depois que você faz o trespasse, depois que você faz a venda, você não pode criar um outro estabelecimento na mesma área territorial concorrendo. Você não pode. Você fica com impedimento por 5 anos de fazer isso, tá? E lembrando também que você pode ter um estabelecimento empresarial e também fazer um contrato de usufruto ou de arrendamento desse bem, desse estabelecimento. Então, eu posso transacionar, fazer negócio jurídico com o estabelecimento? Posso, tá? Lembrando que vai gerar uma proibição no caso de concorrência. Eu não posso concorrer com esse estabelecimento que eu acabei de fazer o trespasse. E o que é trespasse? É a venda, é a alienação, tá? E aí, já falando desse trespasse, como é que ele vai acontecer? Eu quero vender um estabelecimento. Lembrando já que estabelecimento é o macro, é o patrimônio, todos os bens que compõem a empresa. Não é só o ponto de negócio. Então, eu quero vender o estabelecimento. O que é que eu faço? Primeiro, eu vou contabilizar os créditos e os débitos, né? Porque eu tenho credores e tenho também tenho credores e devedores. E aí eu vou somar esses créditos e os débitos. No caso dos débitos, eu tenho duas opções. Ou eu vou fazer o pagamento desses débitos, ou, se eu não tiver dinheiro para fazer o pagamento dos débitos antes de fazer a venda do estabelecimento, eu vou fazer uma notificação para os meus credores, informando que eu vou passar o estabelecimento para outra pessoa. E aí os meus credores terão prazo de 30 dias, ou para aceitar essa venda, ou para rejeitar. Então, se meus credores rejeitarem a venda, não vende. Não vende. Então, os credores, eles terão prazo de 30 dias para poder dizer se aceita ou não, tá? Lembrando que, para poder essa venda do estabelecimento, esse trespasse ter eficácia, tem que haver registro em cartório, tá bom? Aí, vamos lá. Como é que fica a responsabilidade do alienante? Quem é o alienante? É quem está vendendo o estabelecimento, tá? Vamos supor que eu coloquei aqui para vocês um exemplozinho e coloquei que o registro e a publicação da venda foi no dia 3 de 11 de 2024. Vejam que tinham dívidas vencidas e tem dívidas vencidas, que são as que vão se vencer. No caso das dívidas vencidas, o alienante, que é quem vendeu, permanece responsável a partir de 1 ano para trás das dívidas que estavam o quê? Vencidas. Então, ele permanece aí responsável solidariamente junto com o adquirente por essas dívidas vencidas, tá? Isso contando a partir do registro para trás, tá? No caso das dívidas vencidas, vai contar o prazo de 1 ano a partir do vencimento da dívida, ou a diferença. Porque, veja só, quando você, com relação às dívidas vencidas, o prazo que o alienante permanece responsável é de 1 ano. Então, tudo que tiver de dívida da data do registro para trás, contando 1 ano, ele vai ser responsável também. Só que com relação às dívidas que estão para vencer, a responsabilidade do alienante é a partir de 1 ano do vencimento de cada dívida. Então, no caso aqui, o prazo não começa a contar dia 3 de 11 de 2024, começa a contar dia 30 de 12 de 2024, certo? Observem isso. Uma outra questão também que envolve a empresa, e aí especificamente também, a gente já vai estar falando aqui de direito societário, é o nome empresarial, tá? Lembrando que a empresa, né, a pessoa jurídica, ela só existe após o registro. E o nome empresarial só existe após o registro. E nós temos 2 tipos de nome empresarial. O nome chamado firma e a denominação. A firma, ela é o nome do sócio. E esse nome, ele é obrigatório. E deve constar, e o tipo societário deve constar também se for limitada. Tá? Então, quando eu opto pelo nome firma, o nome do sócio é obrigatório, e se for sociedade limitada, aquela cujo patrimônio não se mistura, né? Patrimônio do sócio e da sociedade, então deve constar o tipo societário também.
Já a denominação, né, vai ser a designação da atividade ou nome fantasia, mais o tipo societário. São obrigatórios essas duas coisas para poder ter a denominação, tá bom? Com relação aos princípios que envolvem o nome empresarial. Primeiro, o princípio da novidade, né? Então, o nome tem que ser o quê? Distinto dos demais, tem que ser um nome diferente. Lá na forma do artigo 1163. Por isso que tem que ser registrado. Porque se não for registrado, corre de outra pessoa fazer uma empresa com o mesmo nome. Tem que ter a veracidade, ou seja, o nome dos sócios que pertencem à sociedade, tá? Lembrando que um sócio que não pertence mais à sociedade pode permanecer com o nome lá? Pode, desde que seja para homenagear ou que tenha algum motivo para isso, tá? Exclusividade, o registro ele é feito no estado da junta em que ele é registrado, tá? A inalienabilidade, ou seja, pode constar como sucessor se o contrato permitir, né? O que é que acontece? Se houver a compra daquela empresa por outra pessoa, essa outra pessoa que vai continuar a empresa pode continuar com o mesmo nome? Pode, desde que coloque o nome sucessor depois, tá? E vamos dar uma questãozinha sobre isso, sobre estabelecimento e nome empresarial. Com relação ao estabelecimento e os institutos complementares da atividade empresarial, assinale a alternativa a seguir com V de verdadeiro e F de falso. Letra A. O adquirente do estabelecimento responde pelos pagamentos dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando devedor primitivo solidariamente. Tá? Aí, beleza. Obrigado pelo prazo de 2 anos. Qual foi 2 anos que eu disse? Pois é. Segunda afirmativa. O estabelecimento não se confunde com o local onde se exerce a atividade empresarial, que pode ser físico ou virtual. Eu já disse que estabelecimento é o macro, né? Próxima assertiva. O nome empresarial não pode ser objeto de alienação. O adquirente do estabelecimento, por ato intervivos, pode, se o contrato permitir, usar o nome do alienante, precedido do seu próprio, com a qualificação de sucessor. Então, quais são as alternativas aí que estão corretas? Sem dúvida nenhuma, né? A primeira está falsa, porque o prazo é de 1 ano, não é isso? E aí, nós vamos para a resposta correta, que seria a letra B. A letra B me deu a seguinte sequência. A primeira está falsa, a segunda é verdadeira, que eu já falei para vocês que estabelecimento é diferente de ponto de negócio, ponto de negócio faz parte do estabelecimento. E a última também é verdadeira, lembrando que eu posso continuar com o mesmo nome empresarial quando há um trespasse, né, quando há uma venda, mas com a nomenclatura sucessor, tá? Belezinha? Belezinha. E aí, já falando sobre sociedade empresária, né? O direito societário, minha gente, consiste justamente na questão da possibilidade de você se reunir, né, junto com outros empresários para poder compor aí uma atividade econômica organizada. E a partir daí você cria uma sociedade. E para essa sociedade existir, ela precisa de quê? De um contrato. No caso de sociedade empresária, é sempre um contrato, não é um estatuto, é um contrato. Tá? E aí, o que acontece? Esse contrato, ele vai conferir o quê? A chamada personalidade jurídica. Lembrando que os sócios, eles passam a responder subsidiariamente, ainda que a responsabilidade seja ilimitada. É claro que vocês já estudaram comigo a desconsideração da personalidade jurídica. Quando há indício de fraude, o sócio ele pode ser responsabilizado. Aqui está dizendo o seguinte, que mesmo que a sociedade não seja limitada, porque na sociedade limitada, eu só afeto o patrimônio da sociedade. Acabou o patrimônio da sociedade, acabou tudo. Se o sócio estava de boa fé, ele não vai ter o patrimônio atingido. Agora, se você opta por um tipo societário, de sociedade simples, significa dizer que o seu patrimônio pode ser atingido. Mas a lei diz que vai haver um benefício de ordem ainda assim. Primeiro eu vou no patrimônio da empresa, depois eu vou no patrimônio do sócio, tá certo? Se não tiver registro, a falta de registro dessa sociedade vai acarretar o quê? Vai acarretar que essa sociedade ela vai ser considerada como sociedade em comum ou sociedade irregular. Porque vocês sabem que um empresário que não registra, ele é irregular. Isso significa dizer o quê? Isso significa dizer que esse sócio ele vai ter o seu patrimônio atingido pelas dívidas da sociedade irregular. Tá? A mesma coisa acontece na chamada sociedade em conta de participação. Na sociedade em conta de participação, lembre-se, é aquele tipo de sociedade onde eu tenho um sócio aparente e um sócio oculto. O sócio oculto, ele é o investidor.
o sócio aparente é o que aparece, né? Só que essa relação entre o sócio oculto e o sócio aparente, ela não pode ser registrada. Então, as dívidas que forem adquiridas em nome da sociedade, quem responde é o sócio aparente, e não é o sócio oculto, tá? Com relação ao capital social, toda sociedade empresária ela tem que ter um capital social, que são as cotas ou os valores que são destinados para aquela sociedade. E aí o sócio, ele vai subscrever, ou seja, ele vai dizer quanto da sua cota parte do seu patrimônio ele vai destinar à sociedade, e ele vai precisar integralizar esse patrimônio, que significa efetivamente dar o patrimônio que foi prometido, que pode ser reduzido ou aumentado se for já integralizado, tá? E se esse sócio que prometeu um patrimônio para a sociedade, para entrar para a sociedade, ele não integralizar, se ele só subscrever e não pagar, aí as consequências vão depender se ele não pagou nada ou se ele pagou parcialmente, tá? O que é que vai acontecer? Ele vai ser notificado para, no prazo de 30 dias, responder pelo dano emergente, indenização. Isso pode gerar a sua exclusão ou pode reduzir a sua participação social ao que integralizou. Ou seja, se ele integralizou parcialmente, então ele vai ter a sua cota dentro da sociedade diminuída. Se ele não pagou nada, ele pode ser excluído da sociedade, inclusive sob pena também de pagar a indenização, tá? Então, quais são as resoluções no caso do sócio que não cumpre com a sua cota, que é o chamado sócio remisso? Ele Nesse caso, né, nós temos várias situações. E aí, a primeira situação em que esse sócio pode sofrer claro, se ele morrer, o que pode acontecer com a sociedade? Ela pode ser dissolvida, pode ser substituída aquela pessoa, ou pode sofrer a fase de liquidação e os herdeiros recebem a cota parte. No caso do sócio remisso, né, o que é que vai acontecer? Se ele não integraliza o patrimônio, ele pode ser excluído e vai ter que pagar a indenização. Se o sócio praticou alguma falta grave ou se tornou incapaz de forma superveniente depois que entrou na sociedade, essa exclusão pode ser na forma judicial. E aí a maioria dos sócios vão e entra com ação para excluir aquele outro sócio. E se houver falência, pode haver a exclusão do sócio de pleno direito, tá? Se houver falência. E também o sócio pode pedir para se retirar. Ele pode pedir para deixar de fazer parte da sociedade, e aí ele vai ter que notificar no prazo de 60 dias, tá? E comprovar a justa causa para a saída da sociedade. O artigo 1003 e 1032 do Código Civil, eles dizem que, independente se for feita a cessão de cotas ou qualquer das causas de exclusão, responde o sócio excluído solidariamente pelas obrigações que tinha como sócio perante a sociedade e perante a terceiros. Então, o prazo é de 2 anos da averbação. O sócio que foi excluído, ele permanece ainda 2 anos responsável pelas dívidas da sociedade quando ele ainda era sócio, tá? Fora a sociedade empresária, nós temos também a chamada sociedade simples. Na sociedade simples, gente, não é considerada como empresária e ela não tem nome empresarial. A sociedade simples, ela tem um registro no cartório civil de pessoa jurídica, tá? A responsabilidade desses sócios, ela é subsidiária e limitada, tá? E existe uma divisão proporcional dos lucros. No caso da sociedade simples, o exemplo que a própria legislação utiliza é da cooperativa. A cooperativa é um exemplo de sociedade simples, tá? E aí o sócio que não contribui com o capital social contribui em serviços, tá? Pode contribuir em serviços. No caso da sociedade limitada, esta é sociedade empresária. E aí, a responsabilidade dos sócios é adstrida ao valor das suas cotas. Ou seja, depois que ele integraliza a cota na sociedade, é essa cota que vai ser responsável pelas dívidas. Não há que se falar aí no patrimônio pessoal do sócio, tá? E aí, o capital social, ele pode ser dividido em cotas iguais ou desiguais e pode ser integralizado com dinheiro ou bens, tá? E não com prestação de serviço, tá bom? Então, se observar a inexatidão do valor, todos os sócios terão responsabilidade solidária pelo prazo de 5 anos contados do registro da sociedade. Isso em relação ao que foi subscrito e ao que foi integralizado, tá? A cota ela é indivisível em relação à sociedade,
né? Salvo no caso de transferência. Então, no caso de condomínio de cotas, ou seja, vários proprietários de uma cota só, os direitos a ela inerentes somente serão exercidos pelo condomínio representante ou pelo inventariante. Então, vamos supor que nós temos um sócio X e esse sócio, ele faleceu e ele tem 3 filhos. Esses 3 filhos serão responsáveis pela cota dele. E aí, nesse caso, vai ter que nomear um, que vai ser o representante, que normalmente é o inventariante, e ele vai ficar responsável, que vai responder solidariamente pelas prestações que dizem em relação a essa cota. Lembrando que a sociedade limitada, ela também pode ser unipessoal, tá? Temos aqui o quórum em relação às sociedades empresárias. Primeiro, existe um quórum de 2/3 para designação de não sócios como administradores, quando, né, quando o capital social não estiver integralizado. Então, nessa situação, nós temos aí um percentual, um quórum de 2/3 para designação de não sócios como administradores, ou seja, terceiros como administradores, tá? E a regra geral, quando o capital social está integralizado mais da metade, a maioria dos votos dos presentes para aprovação de contas dos administradores, nomeação e destituição de liquidantes e julgamento de suas cotas. Gente, o administrador, ele tanto pode ser um sócio como ele pode não ser um sócio. Pode ser um terceiro, tá? Agora, essa votação, ela vai depender da quantidade do capital social que está integralizado, tá? Em relação à questão da transformação da sociedade. Então, é uma sociedade anônima, agora vai ser outra sociedade, outra espécie societária. É preciso o consentimento de todos os sócios, salvo se prevista no ato constitutivo, caso em que, né, o dissidente poderá retirar-se da sociedade se ele não concordar. Vamos para uma questãozinha sobre isso para a gente fechar a nossa segunda parte da pílula do conhecimento, tá? Em razão das medidas de isolamento social propagadas nos anos de 2020 e 2021, muitos administradores precisaram de orientação quanto à licitude da realização das reuniões ou assembleias de sócios nas sociedades limitadas, de forma digital, ou a possibilidade de modelo híbrido, ou seja, o conclave é presencial, mas com a possibilidade de participação remota dos sócios, inclusive proferindo voto. Assinale a alternativa correta. A sociedade limitada é vedada tanto a reunião ou a assembleia de sócios de forma digital, quanto a participação dos sócios e o voto à distância. Letra B. A sociedade limitada é vedada a reunião e assembleia de sócios de forma digital, mas é possível a participação de sócios e o voto à distância. Letra C. Na sociedade limitada é vedado, é proibido a participação e voto à distância nas reuniões e assembleias, mas é possível a reunião ou a assembleia de forma digital. Ou letra D. Na sociedade limitada é possível tanto a reunião ou a assembleia de sócios de forma digital, quanto a participação dos sócios e o voto à distância. Gente, nosso gabarito é a letra D. O sócio poderá participar e votar à distância ou em reunião e à assembleia nos termos do regulamento do órgão competente do Poder Executivo Federal. E aí a reunião ou a assembleia poderá ser realizada de forma digital, respeitados os direitos legalmente previstos para a participação e manifestação dos demais requisitos complementares, tá? E aí eu vou fechar aqui com vocês a nossa parte 2 da pílula do conhecimento de hoje, mas eu vou mandar outro link, que é com a nossa aula de hoje, para a gente continuar, tá? E seguir o nosso cronograma certinho, tá bom? Porque, graças a Deus, está funcionando tudo ok por aqui. Então, eu vou fechar esse link, vou abrir outro, mandar lá no grupo para a gente poder dar continuidade agora com as disciplinas que nós vamos estudar hoje, que é Constitucional e ECA, tá bom? Cheiro, até já.